ataques contra a Igreja de Cristo, a última aula do trimestre, a aula 13, hoje falando sobre resistindo às sutilezas do inimigo. Pai amado, Pai querido, obrigado porque nós temos aprendido como resistir às estratégias, às sutilezas do inimigo. Nos dá força mesmo, papai, nos persevera naquilo que propusemos no nosso coração, te buscar, te seguir, Senhor, ser como o Senhor realmente deseja, de acordo com a tua vontade para cada um de nós. Obrigado, Deus, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que perseverou, chegou até essa aula, Deus, e estamos juntos buscando mais do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Olha o texto de hoje. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É o que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. A introdução. Chegamos ao final do trimestre, querido, e você perseverou. Você perseverou porque você tem buscado ser cheio do Espírito Santo de Deus. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. O ataque torna-se claro interna e externamente. As sutilezas do inimigo vão minando o povo de Deus, é claro que quando ele permite, interna ou externamente, elas vão minando a pessoa, mas se a pessoa permitir, não é isso? E eu sei que você não vai permitir. Você, meu irmão, não vai permitir. Você, minha irmã, não vai permitir. Em todo tempo, somos o quê? Convocados pelo Senhor a resistir a esses ataques. Vamos fazer uma pequena revisão? Então vamos lá. O que é que nós vimos nesse trimestre, nessas 13 aulas, finalizando hoje? A banalização da graça, a imoralidade sexual, falamos sobre isso, a normalização do divórcio, o materialismo e ateísmo, as ideologias contrárias à família, a relativização da Bíblia, o enfraquecimento da identidade do cristão, o movimento dos desigrejados, as críticas que as pessoas têm feito e realmente lutado contra a mordomia cristã, as mídias sociais, depois a espiritualidade holística e hoje como nós vamos resistir. É uma batalha o quê? Real. E nossa maneira de reagir não pode ser carnal, precisa ser bíblica e espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e dominadores desse mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa e quero chamar a sua atenção para isso. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não busca a Deus, você não consegue vencer nem a sua carne, os seus desejos, as suas vontades. Como é que você vai resistir ao mundo espiritual? É uma doideira isso, uma maluquice querer fazer isso. E o diabo, ele aproveita porque ele sabe que você muitas vezes não tem buscado. Não estou dizendo que você está fazendo, não estou te desencorajando. Eu estou chamando a sua atenção para que você busque verdadeiramente a presença do Espírito Santo em você. Seja cheio do Espírito, seja cheia do Espírito, para você poder resistir no mundo espiritual, no mundo físico, material, às investidas do inimigo contra a sua vida. Amém? Isso passa pela submissão a Cristo, pelo comprometimento com as Escrituras, com uma vida cheia do Espírito Santo e, finalmente, com a direção de Deus em todo o tempo. Estamos comprometidos com Cristo. Vamos viver comprometidos com Cristo. Vamos ensinar as pessoas a viverem comprometidas também com Cristo. Porque Ele, se for o centro da sua vida, nele você pode todas as coisas. Olha a palavra dizendo: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso pranto em riso e a vossa tristeza em alegria. Opa, é isso que está escrito? Não. Olha o que a palavra diz. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Deus está pedindo para que você realmente, diante dele, busque a presença do Espírito. Se humilhe perante o Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E humilhai-vos não no sentido humano de ser humilhado, mas de tornar-se humilde. Cuidado, tá bom? Cuidado. Olha o soldado dizendo para você isso. Cuidado. Existe hoje um evangelho diluído,
em que há pouca e quase nada da essência cristã. Fraco, um evangelho fraco. Há muita mistura. O objetivo disso, desviar a igreja do seu propósito inicial. Os discípulos tinham convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e da ira de Deus. E eles pregavam que essa necessidade só seria satisfeita em Cristo. Por isso, dá vontade da gente dizer, como Paulo disse, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E este o quê? Crucificado. Essa é a vontade que muitas vezes eu tenho, que muitas pessoas têm, de não tratar de nenhum assunto, de não se envolver em nenhuma questão mais, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Porque as outras coisas não fazem sentido mais para nós. As outras preocupações, as tribulações do mundo, muitas vezes vêm porque nós permitimos. Mas o que Deus quer de nós é que nós possamos buscar a vontade dele. Receber a Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com seu ensino, é negar seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio dele é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. Lembra desse soldado? Pois é, ele prometeu que mandaria para nós ajuda. Qual ajuda? Olha o versículo que nos garante, nos comprova que o Senhor não nos abandonou. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Como assim? Como assim estará em nós? Não sabeis que sois santuário de Deus? Paulo diz isso e repete um pouquinho mais na frente. E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o que? Sagrado. E olha o que ele vai repetir um pouquinho mais na frente na carta aos Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos lá para a conclusão. Fique de olho de hoje. Falsos mestres, você foi comprado por um preço. Sabe qual foi o preço? O sangue de Cristo derramado lá na cruz. E aí você vê o que o mundo tem oferecido hoje. Falsos mestres, falsos obreiros, um falso evangelho, uma cruz falsa também. É como se a gente pudesse dizer uma cruz de plástico. Um Jesus que não precisa ter poder, um Jesus que é descartável, um Jesus que precisa ser atualizado, como se fosse um programa de internet, atualizado. Precisamos trazer uma atualização para a Bíblia. Não, queridos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, vai ser sempre o mesmo. Ele não muda, Ele te ama, Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Dizendo que a Bíblia está ultrapassada, querendo que ela fale a linguagem da cultura contemporânea. Como assim falar a linguagem da cultura contemporânea? Mudar a Bíblia, questionar a Deus, dizer as coisas como estão falando agora, tão fácil falar. Mas olha o que a Escritura nos diz lá primeiro no Novo Testamento. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Essa palavra está no Novo Testamento. Ela é um reflexo do que está escrito no Antigo Testamento também. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Como assim? Você dizer para o oleiro que é o Senhor, por que você está me fazendo assim, sem alça, com bico, com furo, desse tamanho, com essa volta, com esse contorno? Nós somos um caco no meio de outros cacos. Eu gosto muito dessa palavra.
Outros dizem no popular, nós somos farinha do mesmo saco. Ou seja, como é que você vai separar uma farinha de outra farinha se elas estão no mesmo saco? Não tem jeito. Nós não podemos julgar, não podemos condenar, mas precisamos estar atentos. Não vamos questionar aquilo que é inquestionável. Fizemos então uma comparação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E eu vou voltar para você agora. Vamos fazer Antigo Testamento e Novo Testamento com a palavra agora. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Antigo Testamento, Isaías diz isso, e olha o que Paulo escreve: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fica para nós essa questão: o que nós vamos dar atenção, ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento? O que nós vamos fazer com tudo que nós temos ouvido e visto? Vamos filtrar as coisas para realmente descobrir qual é a vontade de Deus para nós. As Escrituras são a fonte dos valores éticos e morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Precisa partir primeiro da Escritura, da vontade de Deus para você, depois analisar com as outras coisas. Cuidado para você não ser enganado. Viver isso é impossível sem a ajuda do nosso amigo Espírito Santo de Deus. E essa capacitação diz respeito ao que? Uma habilitação que o crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo aonde? No mundo. Não é dentro da sua casa, não. Não é dentro da sua igreja, não. É no mundo. Por isso, prega o Evangelho. Levante. Faça alguma coisa. Filho do homem, põe-te de pé, tome uma atitude. E entenda o que é atitude, não é só levantar, mas é levantar numa atitude de ir. Ide e pregai o Evangelho. Porque Josafá, Deus diz, pessoal, nessa batalha você não vai ter que pelejar, fica parado. Toma posição e vê o livramento que o Senhor vai te dar. Então, é andar ou não andar? Não, é atitude. Se Deus está te mandando, fique de pé e vá. Se Deus está te mandando, espera, pare, faça isso, mas obedeça o que a palavra de Deus tem para você. Seja sensível ao propósito de Deus para a sua vida. Amém? Bem como viver vitorioso no Espírito Santo. Tudo depende de Deus. A igreja ocupa um lugar de relevância ímpar nesse mundo hoje. Não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. Lembra da aula passada que eu tornei a falar? Você é a igreja onde você está. Não que você seja independente das outras pessoas. Não, você é dependente sim, em Cristo Jesus, com muito cuidado, não debaixo de religião, mas debaixo de vida vitoriosa, não de tijolos e cimento. Isso não é igreja. Igreja somos nós, que vivemos num propósito só, e o tempo está passando muito rápido. Às vezes, quando eu assusto, a semana já passou. Já estou gravando a outra aula, passou-se uma semana, passou-se um domingo, passou-se outro culto, outra terça-feira, outra quarta, outra quinta. E nós às vezes temos isso. A pessoa que posta aí no Instagram, hoje sextou, sabadou. E depois, domingou, segundou, terçou, quartou, quintou. O que adianta isso? A velocidade do mundo. Pode se alegrar sim, chega o final de semana, mas vá para o final de semana sabendo que você precisa cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Pertencemos, precisamos, afetamos sim. Você às vezes tenta mudar as pessoas, melhorar as pessoas, sabe o que você consegue? Piorar as pessoas. Então cuidado, porque nós precisamos uns dos outros, nós suprimos as necessidades uns dos outros, enfim... Nós precisamos existir. Precisa existir para nós o quê? Uma mútua cooperação, uma mútua confiança. Isso faz de nós igreja. Por isso, fique firme. Como assim? Eu gosto demais dessa expressão quando o jovem fala comigo. Tamo junto, TMJ. Tamo junto para orar, para viver a vida, para passar as dificuldades. Fique firme, nós estamos juntos. Estamos vivendo uma vida comum em Cristo Jesus. Enchei-vos. Encher de quê? Encher de bebida, encher de droga, encher de satisfação com prazer? Não. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Com salmos. Que mais? Com hinos, com cânticos espirituais, com a palavra, com a oração.
Para quê? Para você realmente ser bem-aventurado. Então, querido, a sutileza do Satanás para realmente investir contra nós através das coisas que ele tem lançado, nos faz entender que precisamos do Espírito Santo. Que você seja cheio e que esse próximo trimestre, se Jesus não voltar, nós possamos juntos falar sobre como resistir nesses dias finais através do livro de Ezequiel. As perseguições, tudo que a igreja passou, tudo que o povo de Deus sofreu, como que eles viviam naquela época. Nós vamos trazer isso para agora, para a gente poder realmente desfrutar daquilo que Deus tem de maravilhoso para nós. Obrigado por você que nos acompanhou nesse trimestre, mais um trabalho feito, cumprido, mais um compromisso diante de Deus, para que nós possamos juntos fazer acontecer na nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Fique em paz, em nome de Jesus. Um grande abraço.